tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar uma tag super especial que chama Tag Amamentação. Ela foi lançada agora, eu vou contar pra vocês mais ou menos como que ela surgiu, tá? A Patrícia Morim, do canal e do blog Trocando Fraldas, ela esteve conversando comigo sobre a Lobali. A Lobali é um site nacional que você pode localizar lugares que fazem coleta de leite materno, de doação de leite materno. E ela sempre, acho que todo ano, faz um tempo já, ela faz a divulgação desse site, né, para ajudar as mães que querem fazer a doação de leite materno. Então ela queria fazer alguma coisa que atingisse mais pessoas, pra gente divulgar melhor, e ela pensou nas tentantes. Por que as tentantes? As tentantes, gente, nós tentantes, nós somos um grupo muito unido, graças a Deus, a gente troca muita informação, né? Nós somos tentantes, a gente assiste inúmeros vídeos de tentantes, então uma forma que seria de abordar esse assunto e ter bastante repercussão seria através de vídeos entre as tentantes. E mamães também, que a gente gosta de assistir mamães também no YouTube. Bom, aí a gente foi conversando e surgiu a ideia de fazer a tag. Eu elaborei algumas perguntas, ela elaborou as outras, deu uma melhorada em tudo, né, com a experiência dela. E estamos aqui, ela já gravou, ela me tagueou. E eu vou colocar pra vocês o link aqui do site dela, Trocando Fraldas. Aí no final tem a barra, o Lobali, que daí você clica no link e vai direto pro site do Lobali. E também dá uma espiadinha lá no blog dela, que é maravilhoso, gente. Eu tirei inúmeras dúvidas na minha vida de tentante lá, tá? Então, Patrícia, um beijo, obrigada por me taguear. E vamos às perguntas, né? Primeira pergunta, você amamentou seus filhos ou pretende amamentá-los quando estiverem? No meu caso é quando estiverem. Gente, o sonho da minha vida é amamentar. Eu acho que eu já falei aqui em alguns vídeos pra vocês que, tipo, a maior parte dos sonhos que eu tenho com o bebê, com meu filho, é o amamentando. Eu acho que é o momento mais sublime que tem entre a mãe e o filho, aquela troca de olhar, aquela dependência da criança e saber que eu sou poderosa, que o meu leite simplesmente alimenta, só o meu leite alimenta o meu filho. Então eu acho maravilhoso, eu rezo muito a Deus, eu peço muito a Deus para que eu consiga amamentar meu filho, porque é um grande sonho na minha vida, gente. Acho que eu tenho mais, assim, preocupação com a amamentação do que com o tipo de parto, sabe? É o que eu mais me preocupo. 2. Você é a favor da amamentação com tempo marcado ou livre demanda? Bom, para entender, né, para ajudar nessa pergunta para vocês, o que é livre demanda? Tem muita gente que não sabe. A livre demanda é quando o bebê ele amamenta toda hora, ele mama toda hora que ele quiser, todo momento que ele quiser. Com hora marcada é aquelas orientações que muitos médicos dão, você tem que acordar a criança pelo menos de 3 em 3 horas para mamar, principalmente nos primeiros dias que eles dormem, às vezes deixa eles dormem direto, e não, você tem que acordar ele para amamentar. Bom, a minha opção é a livre demanda, porque eu acho que a natureza é perfeita. Eu acompanho muitas mães, eu acompanhava minha mãe amamentando meu irmão, e a hora que ele tava na hora dele mamar, o peito dela inchava, ficava cheio de leite, e ela ia lá e dava mamar pra ele e tava tudo certo. Não tem esse negócio de tempo, às vezes se ele dorme mais, ele precisa dormir mais e pronto. Se ele tiver fome, eu acredito que se o neném tiver fome, ele vai acordar pra mamar, ele não vai dormir, vai morrer de fome, entendeu? Ele é esperto. Não é uma questão nem de inteligência da criança, é uma questão de animal mesmo, sabe? É uma questão de instinto, né? Número 3. Qual foi o maior mito de amamentação que você já ouviu? Gente, sem dúvida nenhuma, o maior mito de amamentação que eu já ouvi é que o leite da mãe não é suficiente. Muitas mães ouvem muito isso de pediatras, né, dos médicos, ouvem isso da vizinha, da mãe, da sogra. Você só vai dar leite para ele. Gente, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, determina que a criança ela deve mamar exclusivamente no peito até os 6 meses de idade. Se a mãe tem leite, tudo certinho, eu não tô falando assim de mulheres que não conseguem amamentar, eu tô falando de pessoas que amamentam e as pessoas têm a mania de dizer que o leite não sustenta a criança. Gente, se tá muito calor mesmo, você não tem que dar água pra criança, o seu leite vai hidratar ela. Se ela tem cólica,
Não tem que dar remedinho, dá o peito pra acalmar. Bom, eu já tô quase entrando em outro assunto, porque o peito também é acalentador, né? Por isso que eu sou a favor da livre demanda. E diversas outras coisas, gente. Praticamente, o leite, ele é aguado, praticamente. Não adianta você falar assim, mas o leite vai dar sede. O leite materno, ele é praticamente uma água com vitamina, gente. Porque ele é aguado, mas ele é riquíssimo em vitaminas, várias propriedades que o neném precisa, tá? Então não tem necessidade nenhuma de complementar com outra coisa até os 6 meses de idade, tá? O que alguns médicos falam, aproveitando essa pergunta aqui, é a questão do baixo peso. Por exemplo, às vezes você vai lá na clínica, né, vai levar a criança no pediatra e seu filho tá 100, 200 gramas mais magro, né, com menos peso do que a tabela que eles têm lá. Em primeiro lugar, gente, peso não é nada. O que é importante se seu filho é saudável ou não. Eu nasci até relativamente gordinha, grande e tal, e eu sempre fui uma criança muito magra, muito mesmo. Teve uma época que eu era magérrima, assim, sabe? E vó, né, sogra, essas coisas, falavam pra minha mãe assim, a Nádia tá passando fome, não sei o quê. Gente, a criança quando tem fome ela come, né? Mas enfim, eu sempre fui uma criança muito saudável. Então, se seu filho está se desenvolvendo normalmente, ele tem evoluído o desenvolvimento dele normal como as outras crianças, ele tá saudável, não fica doente, não é 200, 300 gramas que vai fazer com que seja tudo errado. Sem contar que um dado muito importante é que aquelas tabelas que a maioria dos médicos, dos pediatras usam, é uma tabela de comparação de crianças que tomam leite artificial. E é diferente o peso da criança que toma leite artificial e que toma leite materno. O que você prefere, uma criança saudável ou gorda, né? Enfim, é isso. Esse é o maior mito que eu já ouvi falar e não é verdade, eu não aceito, não adianta ninguém vir falar isso pra mim porque eu não vou ouvir. E você não ouça também. 4. Você pretende amamentar seus filhos até qual idade? Bom, gente, eu quero amamentar livre demanda e até quando eles quiserem, tá? Eu amamentei até 1 ano e pouquinho, o Daniel amamentou até quase 2 anos. Ele tava quase para completar 2 anos quando ele parou, desinteressou. Porque eu acho que tem toda a questão do vínculo, eu acho que criança tem que ser grudada na gente sim, enfim. Mas tem uma questãozinha que eu fico meio, né, balançada. Eu não sei como vão ser as coisas, mas eu pretendo ter um filho atrás do outro, assim, 2 filhos, né? Então, quando o primeiro filho tiver 1 ano, eu pretendo tentar engravidar do segundo. E assim, existe todo um mito sobre a amamentação e a gestação. Isso eu vou gravar um vídeo à parte pra vocês, porque eu tô louco pra gravar esse assunto pra vocês, mas no meu caso, e lá no vídeo que eu vou falar sobre isso, eu vou explicar pra vocês por que no meu caso eu fico receosa de amamentar o meu primeiro filho, sendo que eu tô grávida do segundo. Então é uma coisa que me dá um pouquinho de dúvida, mas se caso eu não quiser ter o segundo filho tão logo, eu vou amamentar até quando o primeiro quiser. Porque dá muita dó, né, gente, tirar a criança do peito por causa do irmãozinho. Número 5. Você sabe quais os benefícios do leite materno? Gente, são inúmeros, assim. Eu não saberia listar todos, mas até os 6 meses de idade, como eu disse, ele é o único alimento necessário para a criança. Ele hidrata, ele tem a gordura necessária, porque todos nós precisamos de injeção de gordura. Ele tem todos os potássio, sódio, que precisa para retenção do líquido da criança também, né? Porque um pouco de líquido a gente tem que reter. Ele é rico em carboidrato, ele é rico em um monte de coisas, fora os anticorpos que através da amamentação a mãe passa para o filho, que é um poderoso remédio para a imunidade. Então, assim, milhares, fora a parte afetiva, vínculo afetiva, aquela dependência da mãe, sabe? Aquela ligação que a mãe tem com o filho que ela amamenta, sabe? Eu acho que aumenta muito o vínculo da mãe que amamenta e a mãe que de repente não amamenta, né? Outra coisa também que eu gosto de fazer um paralelo, eu já li sobre isso e eu já reparei assim, meio por amostragem, observando algumas pessoas, a criança que ela amamenta, quanto mais ela amamenta no peito, principalmente se respeita os 6 meses ali, que é só amamentação, ela tem a tendência de não ser um adulto, um adolescente obeso e ter problemas como colesterol, diabetes. Gente, eu sou uma pessoa que eu merecia ser obesa, gigante e ter todos esses problemas de saúde, porque assim, eu gosto de comer bem, me alimentar
saudável, mas eu como muita porcaria também. Já uma pessoa, por exemplo, que nem o Leandro, que ele tem a mesma alimentação que eu, ele já não tem tanta sorte, vamos dizer. Ele não é obeso, mas ele tem problema de colesterol, essas coisas. E eu posso vincular isso com a amamentação, eu acho. E várias pessoas que eu já observei, sabe, que acabam tendo mais problemas nisso por causa dessa questão da amamentação. Porque eu li e comecei a reparar. Então acho que essa é uma grande vantagem da amamentação. E do leite materno, no caso. E também, gente, leite materno não significa só a amamentação, né? A criança ela pode tomar o leite materno sem mamar na mãe dele. E é isso que eu vou falar no final do vídeo. Espere. Pergunta número 6. Conta uma história engraçada sobre amamentação pra quem tem filhos, essa pergunta. Bom, eu não tenho filhos, mas eu tenho história engraçada porque eu acompanhei a amamentação do Daniel. Eu vou tentar ensinar pra vocês aqui como que era. Quando o Daniel já tava um pouquinho maior, eu acho que ele já devia ter mais de 6 meses, por aí. Ele já era acho que ele já engatinhava, assim, sabe? Então ele era maiorzinho. Ele queria tetar, né, que a gente falava, queria mamar, e minha mãe deitava, assim, colocava o peito pra fora, e ele vinha, assim, gente, era muito engraçado, ele vinha na cama meio engatinhadinho, ele colocava a cabeça, assim, na cama, e ia arrastando a cabecinha assim com a bunda pra cima até a teta da minha mãe. Aí a hora que ele ia abocanhar a teta da minha mãe, isso era qualquer forma. Se ela colocasse ele de assim, que forma fosse, ele dava uma risadinha assim de sem vergonha. Tipo assim, gente, então eu imagino, né, eu não lembro como que é amamentar, né, mas deve ser uma delícia mamar, né, então, nossa, e ele virava os olhinhos pra trás, assim, então, pra mim é uma história engraçada, eu acho bonitinho, né, então, quando eu for mãe eu vou ter mais histórias, com certeza. Como você imagina que... Número 7, última pergunta. Como você imagina que seja a sensação de amamentar? Para quem não tem bebê. Gente, como eu falei, eu dá vontade até de chorar de imaginar, porque é uma coisa muito linda, gente. Eu sou fissurada por foto de mãe amamentando. Eu vou lá na minha comadre, eu fico vendo ela... sabe, não é constrangimento, porque a minha comadre é à vontade comigo. Mas, gente, eu fico ali assim, olhando, porque pra mim a coisa mais linda do mundo é uma criança mamando. Então, nossa, deve ser uma sensação maravilhosa o seu filho ali, totalmente dependente de você, e você saber que o seu corpo produz uma coisa que sustenta o seu filho, sabe? Então eu acho incrível. Resumidamente, Deus é perfeito, né? E essas foram 7 perguntas da tag amamentação. Então eu vou finalizar aqui pra vocês explicando melhor como que é o Lobali. Como eu disse no começo do vídeo, ele é um site, é tipo um localizador de postos de coleta de leite materno. Você vai lá, clica no seu estado, procura na cidade, ou se você mora numa cidade pequena, às vezes uma cidade mais próxima. E o melhor de tudo, gente, às vezes, eu sei, pode até dar um pouquinho de trabalho, gente, mas o trabalho é mínimo. Eu acompanhei a minha mãe doando leite, graças a Deus a minha mãe tinha muito leite, se Deus quiser eu vou ter também. A minha comadre, ela tá tendo bastante leite, ela tá doando também. Eu também, assim que eu percebi que ela tinha bastante leite, eu falei pra ela, procura o posto de amamentação aqui. Eu não conheci o Lobali ainda, mas a gente sabe onde é aqui. E ela procurou. Como que acontece? Normalmente, depende. Eu já ouvi vários casos, aqui na minha cidade é um pouco diferente. Eu já ouvi que você tem que ir lá no posto de coleta, você vai colher sangue, eles vão fazer alguns exames necessários, né, pra ver se você não tem nada contagioso que possa passar pelo leite. E eles vão te entregar frascos e você vai ordenhar o excesso do leite e colocar naqueles frasquinhos e vão manter no congelador. Aí tem todo um processo que eles ensinam lá, todos os lugares eles ensinam como que é, você tem que estar com touquinha, com luva, né, tem que ser num ambiente assim, assim, assado. E o mais interessante de tudo, eles vão recolher, gente. Eu creio que 90% dos lugares eles vão recolher na sua casa, porque assim, gente, o leite materno é uma coisa valiosíssima, sabe, assim, porque imagina uma criança de UTI que a mãe ainda não desceu o leite, aquela coisa toda, ou de repente, coitada, a criança perdeu a mãe no parto e ela precisa do leite materno, gente. Então, é muito legal. Aqui na minha cidade, eles fazem análise no próprio leite, aí eles têm um processo que eles fazem no leite lá, enfim. Mas, gente, é maravilhoso isso. Eu peço assim, eu imploro pra você que amamenta, que tá amamentando, se você tá com um pouco de excesso de leite, pouca coisa que seja, porque pouquinho já alimenta uma criança recém-nascida, por favor, gente, procura o lugar mais próximo da sua casa, entre em contato, às vezes eles vêm direto na sua casa, que nem é o caso aqui de Maringá, você não precisa nem ir lá, então, às vezes eles coletam exames na própria casa, então, por favor, gente, faz isso, porque são muitas crianças que por alguma diversidade, às vezes a mãe é portadora do HIV, ela não pode amamentar seu filho, mas não é por isso que ele vai ficar sem o leite materno, gente. É um ato, se amamentar é um ato de amor, eu acho que
doar o leite é um ato, tipo, super de amor, sabe? Com o próximo. E você que é tentante, ajuda a divulgar esse vídeo também e faça como eu. Quando eu vejo alguma coisa que me interessa pra quando eu tiver filho, eu salvo o link daquilo ou salvo aquele texto numa página do Word e salvo uma pastinha que eu chamo assim, não se esquecer quando tiver filhos. Então, gente, salva o site lá, coloca como favorito na sua página, da forma que for mais fácil, coloca num post-it, uma forma mais fácil, porque quando você tiver seu bebê, com seu bebê nos braços, é rapidinho pra você lembrar, eu tenho o link lá, eu já vou entrar em contato, beleza. Então, gente, apoia a gente nessa campanha, compartilha esse vídeo e eu vou taguear aqui a amiga, a Rafa, do canal da Rafa. Ela também é tentante, ela tem um canal também no YouTube super legal, gente, ela é super divertida. E eu tô louca pra ver ela responder essas perguntas, porque eu acho ela bem interessante, assim, as respostas dela. Então eu não vejo a hora dela responder essa tag e compartilhar com vocês também, tá? Gente, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no meu canal e mais uma vez de compartilhar. Um beijo!